Cerveja, presente na civilização há 9.000 anos. Sempre ressalto que o conhecimento nos alimenta a alma e nos faz pensar de verdade. A história da cerveja traz consigo muito aprendizado de áreas das mais diversas e pode, de certa forma, nos ajudar a apreciá-la com mais respeito e moderação. A própria natureza a criou a partir de um processo conhecido como fermentação. Na antiguidade, foi cultuada e utilizada para diversos fins. Na Idade Média, um período meio sombrio da humanidade, promoveu, mesmo sem as pessoas saberem, o não desenvolvimento de algumas doenças. Sua produção, transporte e comercialização colaborou com a invenção de outras tecnologias que ao longo do tempo foram sendo aprimoradas. Hoje, ela é produzida de diversas formas, voltada para o consumo de massa até a mais delicada produção artesanal. Como tudo nessa terra, pode ser produzida e consumida com intenções diferentes. A escolha é sempre individual. E hoje é segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Sejam bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfetto. O tema de hoje é uma delícia, porque a maior parte das pessoas gostam muito de cerveja. Eu peço para vocês que fiquem comigo até o final do vídeo, porque até lá, na hora de eu passar a mensagem de hoje, eu vou trazer mais um pouco de conhecimento para vocês, tá? Porque quem escreveu a frase da mensagem tem uma história aí por trás disso, certo? E eu peço para vocês curtirem, comentarem, compartilharem e lembro a vocês que aqui na descrição tem várias informações, inclusive vários sites que eu utilizei para fazer essa pesquisa. E esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco longo, né? Porque é muita coisa para falar da cerveja, pessoal, e eu vou conversar com vocês aqui, assim, o resumo do resumo do resumo do resumo e dar algumas pinceladas para que quem tem curiosidade e quer aprender mais possa então fazer as suas pesquisas. Lembrando que esse tema está presente hoje no canal, porque amanhã nós teremos a nossa live com o José Medina, que é o criador e produtor da Medinas Beer, uma cerveja artesanal criada aqui na cidade de Peruíbe, né? Então o Medina, além de amar cerveja, ele ama também Peruíbe e ele estará conosco, vai contar um pouco sobre a história da cerveja, como que ele criou. Vamos ter uma conversa bem interessante. Aqui na descrição tem também o link da live, você já pode clicar aí depois e adicionar lá o lembrete para você saber. Amanhã às 19h30. Então vamos lá, gente. A história da cerveja. Então, um pedacinho, né, bem resumido da história da cerveja. Mais ou menos há 9.000 anos, tá? A cerveja foi descoberta pelos sumérios. Porque os sumérios eles começaram a se fixar na terra e começaram a produzir, a plantar, e eles plantavam cereais, e normalmente naquela época o cereal mais plantado era a cevada. Mas, gente, a cevada é um tipo de cereal e ela é muito parecida com o trigo, tá? Inclusive, quem não sabe muito a diferença entre um e outro, olha e acha que trigo e cevada é a mesma coisa. Então, eles faziam os pães com cereais. E aí não se sabe se o pão pronto, entrando em contato com água, né, lá no lugar onde o pessoal morava tal, fermentou e acabou produzindo aquele caldo, aquele líquido que se chama hoje de cerveja, né, ou se o próprio cereal acabou ficando em contato com a água em algum lugar que favoreceu ali a fermentação e acabou fermentando. Não se sabe o que aconteceu ali, mas foi isso que aconteceu. E uma coisa interessante também que eu encontrei é que naquela época existiam outros cereais que na verdade foram como se precursores do trigo que nós conhecemos hoje. Então, a história da cerveja passa por todas as fases que nós determinamos, né, da civilização humana, a antiguidade, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea, que é essa que nós estamos agora, que começou no século XIX, portanto em 1801, certo? E aí, babilônios, gregos, romanos,
todo mundo entrou em contato, todo mundo começou a produzir, muita coisa aconteceu nessa história aí, e na Idade Média os monges passaram a produzir a cerveja. Então a igreja tem uma forte relação com a história da cerveja. Na verdade, foram os monges quem começaram o que podemos chamar de indústria cervejeira no mundo. E eles foram descobrindo também várias formas de aumentar o tempo de vida delas. Inclusive, lá na nossa mensagem eu vou falar um pouquinho sobre isso, como que isso aconteceu, tá? Então, pessoal, é importante nós lembrarmos que a cerveja lá, ela nem sei se tinha esse nome, né? Mas ela simplesmente era um líquido, uma bebida produzida a partir da fermentação. Não existia nenhuma tecnologia, não existia nenhum processo assim diferenciado, né? Ela era uma fermentação espontânea, ela era utilizada como se fosse um alimento. Inclusive, eles acrescentavam nas cervejas frutas, ervas, um monte de coisa e davam determinados sabores diferentes para essa cerveja. O lúpulo ainda não era conhecido. E eles consideravam isso um alimento de deuses. Inclusive tem uma deusa aí que é ligada à cerveja, tá? Assim como existem alguns santos também da Igreja Católica que tiveram a sua história, né? Porque todo santo é uma pessoa que existiu de verdade e que em um dado momento foi canonizado pela Igreja Católica pelos seus feitos e tudo mais. Então existem, se não me engano, 3 santos que estão ligados aí à história da cerveja. E só para lembrar vocês, pessoal, a Idade Média começou no século V e foi até o século XVI. E nesse período, muito tempo, né, são 11 séculos, muita coisa mudou. Mas lá na época da Idade Média, quando o pessoal fazia jejum, por exemplo, na igreja, eles podiam tomar cerveja. A cerveja era conhecida como pão líquido, justamente porque ela era resultado da fermentação pura e simples de cereais, normalmente a cevada. Então, ela passou por várias coisas aí, chegando agora à idade contemporânea, com várias coisas que foram acontecendo. Ela ajudou muitas invenções a serem implantadas, né, na nossa história. Como eu falei num vídeo, acho que da semana passada, se eu não me engano, ela também fez parte da história da invenção da própria refrigeração, porque precisavam descobrir uma forma de poder transportá-la em longas distâncias sem que ela estragasse. Agora, vamos aqui. O que é a cerveja e quais são os seus componentes? Então, a cerveja é uma bebida fermentada à base de cereais maltados com a adição de lúpulo e levedura. Então, para produzir cerveja, precisamos de no mínimo 4 ingredientes: a água, o malte, o lúpulo e o fermento, também chamado de levedura. Então, o que é o malte? O malte é justamente o resultado produzido pela germinação do cereal, que no caso, né, cevada, trigo, aveia, sorgo. Lembra quando a gente era criança e fazia aquela experiência que colocava o feijão no algodão e molhava e o feijão ia dando os brotinhos? Aquilo é germinação, né? Então, o malte, ele é derivado desta germinação. Colocam lá o cereal para germinar, então se extrai de lá o malte. Ele traz para a cerveja sabor, cor e textura. Esse processo de produção chama malteação. O lúpulo é uma planta trepadeira que também confere sabor, aroma, traz o amargor, dá estabilidade à espuma, conserva e clarifica a bebida. Aí nós temos o fermento. Então vamos lá, o que é fermento? São as leveduras, são fungos. A levedura de cerveja é um fungo unicelular utilizado no processo de fermentação da bebida. Lembrando que isso aí lá naquela época, né, não existia assim dessa maneira, tá?
Durante a fermentação, a levedura, ou seja, o fungo, se alimenta dos açúcares que são extraídos do malte, lá daquela germinação da cevada, tá? E o transformam em álcool e gás carbônico. As leveduras podem ser encontradas para a produção de cerveja em pó ou líquidas. Sua metabolização participa de todos os aspectos sensoriais de uma cerveja, conferindo também limpidez, aroma e sabor. Resumindo, essa levedura, esse fungo é o que produz o álcool. E o último ingrediente, que é a água, que é mais ou menos 90% de toda a composição da cerveja, e obviamente se a cerveja é 90% de água, as características físico-químicas da água utilizadas vão interferir diretamente no seu sabor, né? Por isso que existem regiões aí famosas que tem cerveja boa, tal, porque isso está diretamente ligado à água. E amanhã o Medina vai conversar com a gente um pouquinho melhor sobre todos esses processos aqui. Agora, uma curiosidade, especialmente na Idade Média, né, que também tem a ver com o que eu vou falar ali na mensagem, a água naquela época, gente, não existia saneamento básico, tá? A história da humanidade, a gente vive hoje de uma forma e a gente, sei lá, não consegue parar para pensar o que era o desafio de viver anos e anos, séculos atrás. Então, a água disponível para as pessoas, ela era muito contaminada, né? Era contaminada por um monte de coisa que vocês possam imaginar. E aí, o que acontecia? Esse processo de fermentação natural da cerveja lá da época acabava produzindo determinadas coisas naquele líquido que impediam que certas bactérias crescessem no organismo. Então, mesmo sem saber, eles tomando a cerveja da época estavam ajudando o corpo a não adoecer de determinados tipos de infecções. Então, por ela ser fermentada, ela acabava destruindo alguns agentes causadores de doença, era como se fosse um remédio, né? Então, hoje nós temos uma visão completamente diferente, né? Hoje nós tomamos cerveja porque a gente gosta, pelo prazer, para comemorar alguma coisa, ou quando nós estamos na beira da praia aqui, né? Quando está muito calor, mas naquela época a cerveja também era usada nessas ocasiões, mas ela também era considerada um alimento e depois descobriu-se que ela também colaborou para evitar que muita doença se propagasse ali, né? E era dada inclusive para crianças, né? Tanto é que lá os monges chamavam de pão líquido, tá? Agora vocês imaginem, realmente ela tinha muito nutriente, muita substância, porque vinha da fermentação natural de um cereal. E é isso, pessoal. Eu destaco para vocês hoje aqui na descrição, eu vou deixar aqui no card para vocês também. Nossa, olha que lindo! A plataforma Unidarma. Aqui na descrição tem o meu e-mail para contato também, tem uma série de links, todos treinamentos voltados para o nosso autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Tem vídeos aqui para vocês assistirem ao longo do card, eu deixei alguns nos cards aí também. E eu peço para que vocês fiquem comigo mais um pouquinho e, claro, estejam presentes na live de amanhã. Agora vamos para a nossa mensagem de hoje, que vai dar mais o que falar aqui, ó. Essa mensagem é do Santo Arnaldo. Ele disse o seguinte: do suor do homem e do amor de Deus veio a cerveja ao mundo. Então vamos à primeira parte dessa fala. Por que ele falou do suor do homem? Porque lá na época em que a cerveja foi descoberta, né, eram as mulheres que cuidavam de toda a parte de alimentação. Os homens saíam para fazer o que eles tinham que fazer, caçar, fazer um monte de coisa. E as mulheres cuidavam, então, da alimentação das crianças e tudo mais. Então, provavelmente, no processo da fabricação do pão, as mulheres suavam. E esse suor escorria, né? É água, o suor é água, né? Então, talvez uma das formas de ter se originado esse líquido chamado cerveja tenha sido pelo suor do corpo das mulheres que trabalhavam fazendo pão. Por isso que ele fala do suor do homem e do amor de Deus, porque foi um processo natural. E eu não sabia que existia um santo chamado Arnaldo. E vocês sabem que já falei dele várias vezes, eu gosto demais do Arnaldo Taveira, que tem o personagem, o apóstolo Arnaldo, o vice-deus Arnaldo. Inclusive,
o apóstolo Arnaldo já conhece a Medinas Beer, porque em 2019 eu fui com o Carlos assistir um show dele aqui em Santos, né? E nós ficamos com ele no camarim, já falei várias vezes, ele é um cara muito gente boa, e ele, através do canal dele, apesar de ser um canal, né, de engraçado, ele é um piadista mesmo, né? Ele é um cômico, enfim, ele traz muita coisa interessante. Ele faz as pessoas pensarem. Aliás, esse é o objetivo dele. Ele já falou isso várias vezes, né? Até em vídeos mesmo, como ele fala como Arnaldo Taveira mesmo. Então, existe o Santo Arnaldo. Eu nem sei se o Arnaldo Taveira sabe que existe um santo chamado Arnaldo. Então, ó, beijo, Arnaldo, para você, tudo de bom. E agora nós vamos falar um pouquinho do Santo Arnaldo. Ele faleceu no dia 15 de janeiro de 1909, tendo vivido sua vida numa permanente procura da realização da vontade de Deus e confiança na divina providência e no trabalho árduo. Ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II no ano de 2003 e proclamado pioneiro do movimento missionário moderno nos países de língua alemã, holandesa e eslava. Ele era alemão, certo? E vamos nem falar aqui, né, a ligação que existe entre alemão e cerveja. O ensinamento que ele deixou, além do que ficou conhecido como a congregação do Verbo Divino, é que aqueles que têm grandes sonhos também devem dar grandes passos, e isso tudo tem a ver com o processo de autoconhecimento e com o processo de nós irmos em busca daquilo que nós queremos para nós em todas as áreas da nossa vida. Santo Arnaldo Jansen se empenhou desde cedo pelo seu sonho e foi apenas lá na frente que ele conheceu os frutos do seu trabalho missionário, tá? E aí eu também acabei descobrindo mais uma coisa, que existe a Santa Idelgarda de Bingen, essa eu já conhecia. E o que acontece? Ela estudava muito, ela estudava várias coisas, e ela acabou introduzindo o lúpulo para a fabricação da cerveja. Olha aqui, ó. Apesar de ser considerada a patrona dos músicos, a santa, com seus estudos em herbologia, descobriu as propriedades conservantes e anti-inflamatórias do lúpulo e recomendou seu uso para conservar por mais tempo a cerveja. Ou seja, gente, sabe, quando nós vamos em busca do conhecimento, quando a gente pega uma curiosidade e fala assim, nossa, deixa eu pesquisar sobre isso daqui, a gente vai descobrindo muita coisa. Eu li muita coisa, não teria como falar tudo para vocês, mas eu acho que esse conteúdo resumiu um pouco um lado diferente do lado que nós conhecemos da cerveja. Lembrando, pessoal, que como tudo, a cerveja, por ser uma bebida alcoólica, apesar de ser um teor alcoólico menor, principalmente as mais leves e tal, né? Ela precisa ser consumida com moderação. Nós precisamos aprender a saborear as coisas, né? Não é encher a cara, não é sair por aí, sabe? Fazendo coisas que a gente sabe que as pessoas fazem porque as pessoas não têm o autocontrole. Então elas enfiam o pé na jaca, enchem a cara e acham que isso é a coisa mais linda e não tem coisa mais desagradável do que você estar do lado de uma pessoa que está embriagada, né? Porque a pessoa embriagada perde a noção das coisas, ela perde a noção total de respeito de tudo. Então, é uma falta de respeito consigo mesmo, né? E eu desejo a todos aí que gostam de apreciar e até num certo volume, né, maior do que aquilo que seria o aceitável ali pelo corpo da pessoa, que parem e pensem um pouquinho para que quando forem tomar qualquer tipo de bebida alcoólica, que tenha isso em mente, né? É um momento ali para você se divertir, bater papo, comemorar alguma coisa, estar num ambiente harmonioso e não causar desconforto e às vezes até problemas sérios para as pessoas, né? Tanto ao seu redor como pessoas desconhecidas, principalmente quando nós envolvemos aí a direção e a bebida alcoólica, que é uma coisa extremamente triste, muito complicada. Tá bom, pessoal? Eu sou Sofia Golfeto, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Aguardo vocês então na live de amanhã, às 19h30, com o José Medina. Desejo uma semana abençoada para todos, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau!